É só acessar o Olá, você que acompanha o Primeira Página, seja no portal, aqui no YouTube. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Política de Primeira. Antes de mais nada, eu queria agradecer as visualizações, os comentários em cada episódio novo. Muito obrigado pela participação neste trabalho que temos conduzido aqui. Eu sou o Fabiano Arruda, ao lado de Henrique Chuto, sempre Chuto. Tudo bem? Mais uma conversa boa hoje, hein? Mais uma conversa boa, animado, Chuto. Uma honra sempre estar aqui contigo. E antes de mais nada também, queria fazer aquela propaganda tradicional. Não poderia ser diferente para você dar um joinha, o seu like neste vídeo. Isso ajuda o nosso trabalho. Continue fazendo isso. Eu peço mais uma vez que você deixe então o seu like, que você se inscreva no nosso canal, aqui no portal Primeira Página, na página do Primeira Página no YouTube, né? Para você continuar tendo acesso a todos esses conteúdos e também ativar o sininho de notificações, que assim em primeira mão tudo que foi postado você confere também. Não deixe de comentar, de dar sua opinião, de interagir nos nossos conteúdos. Nosso convidado de hoje, Fábio Tradi, advogado, eleito deputado federal em 2010. Eu já vou continuar a sua biografia aqui, mas antes, bem-vindo, obrigado pela participação. Eu que agradeço, Fabiano, Henrique, um prazer estar aqui com vocês e estou à disposição aqui para contribuir, não é, com esse programa, que é um programa muito prestigiado, valorizado, mas também com esses dois apresentadores, uma enorme reputação no meio jornalístico e social, né? Então, estou à disposição, é um prazer estar aqui. Fábio Tradi, advogado, então, como eu estava dizendo, eleito deputado federal em 2010, em 20 de dezembro de 2014 assumiu o mandato após vacância, 2017 assumiu o mandato, 2017 assumiu então após a vacância do cargo pelo deputado Carlos Marum, que assumiu a Secretaria de Governo do Brasil naquela época. Em 2018 foi eleito deputado federal. 2022 não conseguiu a reeleição, embora com uma votação expressiva. Hoje o senhor ocupa um cargo na Embratur, o senhor é gerente de controle e integridade da Embratur. E o senhor é de uma família de políticos, é uma família tradicional aqui em Mato Grosso do Sul, com história, pai deputado federal, 2 irmãos ocupando vários cargos no Legislativo, no Executivo, o Nelsinho Tradi e o Marquinhos Tradi. E como é que foi para o senhor, o caçula aí, entrar na política? Foi natural também? Teve algum incentivo? Teve algum estímulo? Ou foi tudo muito orgânico ali nesse ambiente que o senhor cresceu? Foi muito natural, porque eu via o meu pai participando da política, eu ia com ele nas reuniões, então eu convivia com as lideranças de bairros, as lideranças comunitárias, e aquilo me aproximou do ambiente político. Mas eu sempre priorizei a minha profissão. E como advogado, eu fui convidado por alguns colegas para disputar a presidência da OAB em 2006. E lá fui candidato, fui vencedor. Nós obtivemos uma votação expressiva naquela oportunidade, havia 4 candidatos disputando e eu então assumi o meu primeiro cargo eletivo, não é? Porque eu fui eleito, não é? Um cargo votado, não é? E a aproximação com a política partidária se deu logo depois do meu egresso, da minha saída da OAB, em que eu fui convidado pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro a disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados. E assim se consolidou esta minha jornada política, mas sempre deixando claro que uma coisa é a política, que pode ser transitória, não é? É transitória, ela é passageira, porque ela depende da vontade popular. Outra coisa é a profissão. Então, eu tenho para onde voltar sempre, porque se o objetivo da política não for correspondido com aquilo que você anseia, você tem uma profissão, e eu exerço essa profissão com muito denodo, não é? Com muita dedicação. Então assim se consolidou a minha jornada. Aliás, o senhor é reconhecido como um dos
dos principais quadros do campo jurídico em Mato Grosso do Sul, desde a época de parlamentar. O senhor acabou ocupando trabalhos que tinham essa natureza jurídica justamente por conta da sua função. Perfeito. Eu me formei em 1991, iniciei a profissão em 1992 junto com a Simone. Nós fizemos a prova da OAB juntos, a Simone Tebet. E desde então, 1992 até hoje, sempre advogando. Mesmo quando deputado federal, eu não abandonei a advocacia porque o cliente, ele exige uma atenção personalizada, sabe? É uma atuação personalíssima do advogado e absolutamente compatível com o exercício do mandato. Então, essa vivência já longa, né, mais de 30 anos, também me permitiu ser professor de direito penal, tanto em mestrado, né, quanto em pós-graduação, lato sensu, e na graduação. Então, essa aproximação minha com a lei, com a ordem jurídica, me deu, inclusive, Fabiano, as credenciais para ocupar bons espaços na Câmara dos Deputados, como 2 vezes da mesa diretora da Comissão de Justiça, que é a principal da casa. O CCJ, né? CCJ, e o presidente da Comissão do Código de Processo Civil, que é o principal código do Brasil depois da Constituição Federal, sabe? Eu que presidi e a presidente Dilma sancionou em 2015. Deputado, eu queria voltar ainda um pouco mais para trás ainda, falar um pouco do seu pai Nelson Trade. Tem um episódio que ele foi preso, né, na época da ditadura militar, ficou preso por 25 dias e ficou na clandestinidade. Como foi esse episódio? Sei que você não era nascido na época ainda, mas... O que ele relatou para o senhor, que ele contou de história? Como essa experiência marcou a sua família, enfim? Uma experiência marcante para mim através dos relatos do meu pai. Alguns em tom confessional que eu vou compartilhar hoje com vocês. É preciso dizer que todas as vezes que o Brasil está pronto para avançar nas democracias social e econômica, há uma intervenção para impedir que este avanço se concretize, fazendo com que o Brasil discuta apenas a democracia política formal do plano eleitoral. É o que está acontecendo hoje. Na época, o meu pai tinha 34 anos. Ele nasceu em 1930, o golpe foi em 64. Ele foi 3 vezes preso pela ditadura militar. 2 vezes para interrogatório e 1 vez mais longo período de prisão. Ele ficou preso no quartel ali da Duque de Caxias, rumo ao aeroporto, né? E a outra, que foi mais longa, ele ficou preso onde hoje é a esplanada ferroviária. Se você entrar e lá embaixo, lá no porão da esplanada, você vai encontrar 4 celas sem janela. Ainda estão lá. Lá ele ficou, acho que 38, 39 dias. Foi neste período que ele foi psicologicamente torturado. Ele nunca me relatou tortura física, certo? Como era a tortura psicológica? Ele só dormia em colchão molhado, era molhado com água fria, o colchão, e não havia janela, perfeito? E as conversas dos carcereiros, propositalmente para afligir o espírito dele. Assim, amanhã ele vai para Fernando Noronha, está marcado que horas o voo, não deixa a família vir visitar, ele tem que sair sem ninguém ver. Por que Fernando Noronha? Porque costumava se jogar os hoje desaparecidos políticos de avião com as mãos amarradas, né, amordaçado no mar. Ali é uma região onde tem muitos tubarões e evidentemente seria um desaparecido político. E aquilo o atormentava, né, apavorava. E aquilo se estendeu por um período. E a prisão foi por conta da questão ideológica, do posicionamento político dele? Meu pai nunca foi comunista, né? No sentido ortodoxo do termo, como eu também nunca fui e não sou comunista. Porque o comunismo, ele prega a coletivização dos meios de produção, perfeito? A expropriação da propriedade privada para que toda a propriedade privada fique nas mãos do Estado. Eu sou absolutamente contra isso. Mas o meu pai sempre foi um progressista, não é? No sentido de avançarmos nas democracias social e econômica.
O que é democracia social e econômica? Democracia social, que ele sempre pregou e que eu prego hoje, é ter um mínimo de população pobre e miserável para que ela venha para a classe média para poder consumir e se tornar realmente um cidadão digno de direitos, não é? E engrossar a classe média, não é? Taxação dos super ricos, perfeito? E são bandeiras, vejam, que meu pai defendia que até hoje não foram votadas. Isso ele defendia em 1965, 6, preso, e 63 antes da ditadura. Até hoje, 2025. Por quê? Repito, toda vez que o Brasil quer avançar no combate à pobreza e no enquadramento tributário dos super ricos, não para empobrecê-los, mas para equalizá-los, vem uma intervenção. E acharam, numa das buscas e apreensões lá na casa dele, na rua Rui Barbosa, na época, jornais de uma editora filiada, cujo dono era filiado ao Partido Comunista, e entenderam que aquilo era sinal de que ele era comunista. Perfeito? E dali foi feita a prisão. Ele ingressou com um pedido de habeas corpus na prisão, feito em papel higiênico cor-de-rosa. De lá mesmo, como advogado, ele fez a petição. E esse habeas corpus foi responsável pela soltura de 11 12. Inclusive o livro está comigo e eu publiquei no Instagram o nome desses que foram libertados. Nesse sentido, nesse exemplo, esse legado que seu pai deixa na defesa desses valores, hoje você acredita que é um exemplo que o senhor deve seguir, não? Na sua trajetória? Ou o exemplo que o senhor mais seguiu durante sua trajetória, ou foi a sua grande referência política, foi o seu pai? Sim, porque veja, meu pai, ele participou da política e sofreu por conta dela, certo? E eu estou pregando os mesmos valores que eu prego desde quando presidente da OAB. Se você levantar os meus discursos como presidente da OAB, lá você vai encontrar a defesa intransigente da democracia, da soberania estatal e do compromisso com a justiça social no Brasil, que precisa ser feita. A justiça social, certo? Eu não mudei. Eu sempre estive no campo progressista. No meu partido, o PMDB, eu dei sustentação ao primeiro governo Dilma, porque o PMDB integrava a cúpula do governo Dilma através do vice-presidente, certo? No segundo mandato Dilma, eu não pude, porque eu não era deputado federal. Foi o Marum. E quando eu ingressei no PSD, logo nos primeiros meses do governo Bolsonaro, quando eu presenciei manifestações na Esplanada com faixa de AI-5 e intervenção militar, pelo amor de Deus, gente. Para quem teve o pai preso, torturado, não tem condições. Não tem como, né? Completamente agressivo, é violência contra o que eu penso. E eu então abri uma dissidência interna no PSD, lá eu era considerado patinho vermelho. Eu e mais 3, 4, perfeito? E continuei no PSD, até porque uma desfiliação ali poderia me defenestrar do quadro político. Custar o mandato, né? Custar o mandato. Eu queria voltar a falar sobre essa questão familiar, embora a gente ainda vai falar sobre outros assuntos que o senhor acabou de mencionar, que é um relato do próprio Nelsinho Trade aqui no podcast Política de Primeira, quando ele fez uma menção ao senhor dizendo que admirava o senhor muito mais como advogado do que como político. O senhor chegou a ouvir essa declaração na época? E o senhor interpretou numa boa? Como é que o senhor... Olha, é a opinião do meu irmão, eu respeito. Certo? Sem nenhuma qualificação, além da constatação de que nós dois fizemos opções, certo? Ele fez essa opção por estar ao lado daquilo que eu não comungo, eu não concordo para o meu país, e eu fiz esta opção por estar no campo democrático, porque eu acredito que nós precisamos avançar rumo à democracia social e econômica. Nós vamos nos tornar uma potência maior que os Estados Unidos. Creiam nisso. Quem é que está com dor de cotovelo hoje por conta do julgamento da cúpula golpista e da cúpula política? Donald Trump. Porque o país dele não conseguiu fazer o mesmo. E nós estamos fazendo.
Então, ele adota represália contra o Brasil. Não permite que os ministros, que têm uma formação liberal, não têm formação de esquerda. O ministro Barroso é liberal para conservador. Não possam ingressar nos Estados Unidos. Eu estou contra essa posição essa ingerência punitivista, né, dos Estados Unidos. O único país que foi repreendido, entre aspas, taxado por razões políticas é o Brasil. Então nós estamos incomodando politicamente os Estados Unidos. Isso significa que estamos no caminho certo, Fabiano. E aí, dentro disso, eu perguntaria se vocês, dentro, no âmbito familiar, mesmo com posições diferentes ou em caminhos diferentes, se vocês conseguem conviver tranquilamente ou se há, evidentemente, em algum momento, algum desconforto que os afasta. Como é que é isso, conviver em família no momento em que vocês caminham em lados diferentes? Na época do Fernando Henrique, quando era o Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco, até com Collor, não é? E depois do governo, os primeiros governos Lula, até a Dilma, nós conversávamos sobre política tranquilamente, cada um colocando a sua opinião, não é? Brindando a democracia e tudo mais. Com essa radicalização, nós evitamos falar sobre política, porque haverá divergências profundas e abissais, não é? Profundas mesmo. Então nós conversamos sobre outros temas, um dos quais é a ascensão meteórica do Botafogo, né? Que isso aí justifica quase que um almoço e um jantar. Já dá para um almoço, pelo amor de Deus. Já. E isso empolga, né? Isso une, porque nós somos botafoguenses. Mas nenhuma briga, tá certo? Nenhum desentendimento. Nós separamos bem o ambiente familiar, netos, o legado de afeição e respeito mútuo do meu pai e da minha mãe. Eles nos ensinaram, como eu disse num post do Instagram, a ser uma família, não uma seita. Então cada um tem o seu pensamento e deve respeitar. Democracia. Agora, essa questão, Fabiano, de convivência, a polarização acabou dividindo amigos, acabou dividindo famílias. Várias e eu acho que o retorno dessa pacificação teria que começar nas famílias, né? Acho que isso seria fundamental. As pessoas da família entenderem que cada um respeitar, né, o espaço. Não são inimigos por conta disso. Isso. Quantas amizades foram desfeitas, né, nesse tempo todo? Agora, Nelsinho fez alguma crítica mais incisiva à sua ida para o PT? Ele disse que eu nunca fui votado por esse campo, que eu sempre fui votado pelo campo onde hoje ele está. Aí eu discordo, porque eu nunca fui votado pela extrema-direita. A extrema-direita sempre preferiu outros candidatos a deputado federal. Sempre teve em mim manteve um certo distanciamento. Por quê? Porque a extrema-direita, ao contrário da direita, que eu respeito, a direita eu respeito. Isso eu gostaria de deixar bem claro. A direita eu respeito. A extrema-direita, ela prega ruptura. Esses que pregam a ruptura nunca votaram em mim. Eles têm outros candidatos, aliás, alguns eleitos. Mas eles estão acocorados, eles estão à espreita da oportunidade. Mas hoje eles não se exteriorizam por conta do Supremo. E daí o meu receio. Se esse campo for vencedor nas eleições de 2026, o campo da extrema-direita, o primeiro ato será submeter o Supremo. Será constranger o Supremo, será dominar o Supremo. Aí esses de extrema-direita vão se manifestar e vão aprofundar o sentido de ruptura institucional. E aí nós viveremos, infelizmente, uma ditadura que vai sacrificar todos nós, jornalistas, profissionais liberais, donas de casa, empresariado e eles também. Porque o Carlos Lacerda, por exemplo, que foi favorável ao golpe de 64, ele foi uma das vítimas no AI-5. E dizem que a morte dele, do João Goulart, e a morte do Juscelino não foi em coincidência. Foi no mesmo período. Deputado, vamos voltando aqui um pouco agora sobre a vida parlamentar. Como deputado federal, o senhor fez parte de várias comissões na Câmara Federal. E então é um assunto, né, Fabiano? Assuntos jurídicos. É um tema que a gente queria debater um pouco, conversar um pouco com o senhor. O novo Código Civil que está em vigor é de 2002, foi
passou a valer em 2003. São um pouco mais de 20 anos, né, em vigor. Mas já existe um projeto de lei no Senado, em análise, para fazer uma nova mudança, para fazer uma nova atualização. Como advogado, como jurista, isso é pertinente? Está na hora de reavaliar algumas coisas? Modificações pontuais eu creio que sejam necessárias, porque em 2002, embora nós já contássemos com a internet, nós ainda não vivíamos num ambiente quase que totalmente digital. E a lei civil ela não está preparada para isso, porque hoje você faz tudo digitalmente, contrato de propriedade, posse. Então toda essa regulamentação patrimonial de obrigações, direito das coisas, ela precisa ter um foco na órbita digital, que não tem. Não tem. Então reformas nesse sentido sim. E também algumas questões polêmicas que precisam ser debatidas. Por exemplo, até que ponto vai a função social da propriedade? Que toda propriedade tem que exercer sua função social. Mas até que ponto vai? Isso não está claro e precisa ser debatido pelo Congresso Nacional. Se vai mudar todo o Código Civil, eu creio que não precisa todo ele. Mas mudanças pontuais, com enfoque nessa transformação de ambiente analógico para digital, essas precisam ser feitas. E a legislação em relação aos crimes cibernéticos, por exemplo, o senhor acha que a gente conseguiu avançar alguma coisa ou estamos muito atrasados ainda? Estamos atrasados. Correto o seu diagnóstico, porque o nosso Código Penal, na parte especial, é de 1940. A parte especial elenca os crimes. Quais são os crimes? E ela está muito voltada àquela criminalidade analógica, comum, do furto, do roubo, que também são importantes. Mas ela é carente de uma regulamentação específica para a criminalidade digital, que hoje já frequenta em maior número as delegacias. Vocês podem observar o seguinte, inclusive alguns crimes cometidos presencialmente, como homicídios, tráfico, estupro, todos eles estão entremeados com provas digitais. Uhum. Uma conversa no WhatsApp. Exato. E como é que você vai recolher essas provas digitais? Um simples print vale? Então quem é que tem que disciplinar isso? A lei. Quem é que está disciplinando, Fabiano? O Supremo. E dizem que o Supremo é ativista. Não é. É que na ausência de legislação formal, o Supremo é provocado. E ele tem que prestar jurisdição. E por isso adota jurisprudências que vão conduzindo muitos entendimentos aí de diferentes matérias. Causando insegurança jurídica, porque às vezes os julgados são díspares. Eles são conflituosos. A lei, não. Então é preciso sim fazer um código penal específico para a criminalidade digital. O mesmo raciocínio caberia para o uso da AI, né? Inteligência Artificial. Da IA. Sim. Eu observei que são milhões aqui num estudo, milhões de pessoas que estão consultando com psicólogos IA. Sim. E a mente às vezes, né? Sabe, eu acho que isso se engana, né? eu acho isso extremamente perigoso, porque na minha concepção, IA ela recorre ao que está no mundo digital. Tudo que está lá, ela recolhe e te fornece aquilo que você pede. Mas nós precisamos preservar o último reduto de uma decisão pessoal, que é o nosso livre-arbítrio. Se nós entregarmos o livre-arbítrio para a IA, acabou. Entendeu? Ele está sendo utilizado no mundo jurídico. E o IA, quando você faz algum questionamento, você faz a pergunta de acordo com o que você quer ouvir também, né? Então ela vai te responder o que você quer ouvir. Exatamente. Então essa é a grande... Exatamente. E no mundo jurídico, a minha preocupação é que o uso da inteligência artificial substitua a decisão final do juiz, do desembargador, do ministro, né? Eles garantem que isso não vai ocorrer. Mas daí a presenciar, né, já vários casos aqui de ministros que flagraram petições de IA
porque os advogados, eles se esqueceram daquela parte final em que o IA fala, se você quiser mais alguma coisa, fique à vontade. Isso estava lá na petição. É realmente um perigo. Agora, eu queria pedir sua opinião também sobre esse tema mais recente da adultização. Juridicamente falando, o senhor acha que arestas foram fechadas nesse tema? Tem coisa a avançar? Foi um avanço importante? Qual que é a sua avaliação? E quanto tempo estamos atrasados nesse debate? Pois é, eu só lamento que precisou de um FELCA para deflagrar esse processo todo, porque ele já estava institucionalizado, certo? Ele já estava nas delegacias, ele já estava no Congresso, mas não avançava. O FELCA é que disparou e despertou a nação para essa questão. Nunca é tarde para começar e nós precisamos avançar. E agora, com essa nova sistematização, me parece que já há um enquadramento mais ou menos robusto que previne e proíbe. Agora vamos aguardar os resultados de futuras operações neste campo, que muito se assemelha a uma questão que eu enfrentei pessoalmente como parlamentar do stalking. Eu apresentei o projeto criminalizando o stalking. Ele, na verdade, nasceu da inteligência jurídica de uma procuradora de justiça aqui do estado, chamada Ana Lara Camargo de Castro, que é uma intelectual de primeira grandeza. E ela, então, veio com essa novidade, entre aspas, não é? No finalzinho do meu segundo mandato, para apresentar esse projeto. Muita gente era vítima, mas não tinha quem recorrer. E não tinha essa legislação, né, própria para isso, né? Inclusive jornalistas, claro, não vou dizer nome, falando, deputado, nos ajude, porque nós estamos sendo vítimas, nós somos muito expostos. E foi aprovado o projeto, e hoje existem operações por crimes de stalking, sabe? Não só com artistas, tá, gente? Isso não é só com gente conhecida, não. Pessoas muito mais comuns, né? Nesse ponto da adultização, se rompe uma linha de discurso ou de debate de ideias muito comum no nosso país recentemente, que é alguma ala de pensamento dizer não, isso é censura. E é aqui que eu ia entrar e perguntar para o senhor a sua opinião e a sua avaliação sobre esse tipo de argumento. E a adultização é só um exemplo. Outros projetos surgiram nesse sentido, em que essa linha é debatida quando você tenta regulamentar um campo em que muitas vezes as pessoas têm a sensação de que é terra de ninguém. Você vai lá, xinga, ofende, não acontece nada. Quando vem um regulamento para tentar fechar o cerco, punir provedor, punir empresa, fazer com que isso pare de acontecer, existe esse argumento. Não, isso é censura e é contra a liberdade de expressão. Como é que é essa avaliação? Eu vi que deputados do PL apresentaram um projeto restringindo o alcance da lei que criminaliza a adultização de crianças. Sempre eles alegando que isto violaria a liberdade de expressão e manifestação do pensamento. É uma estratégia desenhada por um campo de extrema-direita internacional, perfeito? Aquele Stephen Bannon, ele é apenas um operador desta teoria, um operador mais radical, não é? No sentido de absolutizar, de tornar absoluta, portanto, sem exceção alguma, a liberdade de expressão e manifestação do pensamento. Por quê? Porque eles precisam de uma liberdade de expressão e manifestação do pensamento absoluta para arregimentar fanáticos de extrema-direita. É esse o instrumento que eles dispõem para engrossar o filão do fanatismo de extrema-direita. Portanto, qualquer projeto que, na visão deles, ameace a absolutização da liberdade de expressão e manifestação do pensamento, eles se insurgem através dos partidos filiados à extrema-direita, no caso aqui o PL. Liberdade de expressão é fundamental para a democracia, concordo,
como também é fundamental para a democracia, poupar nossas crianças, nossos filhos, nossos netos, da influência malsã da internet. Perfeito? Como é que você vai equilibrar esses valores? Permitindo que as crianças tenham acesso a conteúdos duvidosos? Ou relativizando a liberdade de expressão e manifestação de pensamento? Eu defendo que se relativize a liberdade de expressão e manifestação de pensamento. Por quê? Porque ela é direcionada a adultos. Já a adultização é relacionada a vulneráveis. Então você tem que preservar os vulneráveis e dizer aos adultos o seguinte: cada palavra sua é uma decisão da sua mente. Cada palavra sua é uma decisão moral. Portanto, contenha-se. Se você quer criticar, critique, mas não extravage em linguajar pejorativo que descambe para o palavrão, para a agressão moral. Contenha-se. Você tem que se decidir. Você não é adulto? Então, eu penso o seguinte, que essas medidas, elas obedecem a uma estratégia internacional de caráter fascista para romper democracias pujantes como a brasileira. Agora, essa questão da liberdade de expressão ou do que se chama de censura, mas exatamente tentar proibir que conteúdos sejam colocados de forma indevida, fake news, punir provedores e tudo mais. O senhor acha que a gente está avançando nessa direção de ter um campo mais equilibrado no que nós temos hoje, ou ainda estamos longe disso? Porque pela primeira vez, deputado, o que a gente percebe é que isso atingiu em cheio o interesse das Big Techs, né? Então, assim, isso está isso já sai do campo digital, vai para o campo econômico, represárias, tarifácios, enfim, né? O governo americano já ameaça, né? Por conta dessa, entre aspas, há muito interesse de grandes corporações em cima desse tema, né? E como avançar? As autoridades, ou até a mesma polícia, sempre tem aquela percepção. Na rede social, o cidadão vai, ofende, xinga, espalha fake news, tudo. Quando ele é identificado, chamado, não era bem assim. Então, assim, ele cria um outro tipo de comportamento nesse ambiente digital, e é sobre isso que muitas discussões são travadas. A gente está conseguindo encontrar soluções para isso? Eu penso que poderíamos avançar mais, sobretudo no campo congressual, legislativo. O Supremo, ele vem tomando posições muito claras e que, inclusive, contrariam interesses americanos. Mas eu penso que a regulamentação das Big Techs, dessas plataformas, é medida urgente, e o presidente Lula já determinou que um grupo de estudos elabore projetos consistentes para que o Brasil tenha Big Techs também. Sabe? Elas não podem se transformar num instrumento geopolítico de dominação cultural. Porque você observa, onde que eu posto os meus vídeos? Eu posto no ringue americano, certo? Num espaço, num cenário americano, que o Instagram é americano. Então, ele controla, na verdade, a luta, porque o ringue é dele. Então, mesmo eu sustentando ideais democráticos, eu estou fazendo com que ele lucre. Eu penso que isso é perigoso, ficar na mão de 3, 4 pessoas, sobretudo praticamente do mesmo país. Isso não é conspiracionismo, gente. Isso é constatação de que na geopolítica, no plano digital, os Estados Unidos detêm uma supremacia perigosa. Então, o Brasil precisa criar também um cenário de desenvolvimento tecnológico que resguarde a nossa soberania. Eu não sei, por exemplo, essa questão dos algoritmos. Quantos foram impulsionados no meu vídeo e no vídeo do Nicolas? Como é que o vídeo do Nicolas, mesmo monetizado, teve 180 milhões de visualizações? Como é que foi isso? Coincidentemente, as ideias do Nicolas são do campo da extrema-direita, financiada pelo governo americano. E aí? Nós vamos já avançar para um outro lado do bate-papo, para a política, mas antes eu quero aproveitar a sua audiência e fazer mais uma vez a nossa propaganda. Não deixe de dar o seu like, deixe o seu curtir aí no nosso vídeo,
como você tem feito, obviamente, mas continue curtindo, deixando seu like, se inscrevendo no nosso canal aqui do Primeira Página no YouTube e também ativando os sininhos de notificação para saber de tudo que nós estamos fazendo por aqui. Agora vamos entrar numa parte importante da política nessa história do Fábio, né, Chuto? E bem recente, né, Bem deputado? recente. Recentemente o senhor assinou a filiação ao PT. Como foi essa transição? O senhor fez sempre parte de partidos de centro-direita. E agora o senhor está partindo para um partido de espectro de esquerda. Como foi essa transição? Eu vejo como desdobramento natural de uma jornada que eu procuro sempre preservar no aspecto da coerência. O PMDB, na época que estava com o governo Dilma, era centro-esquerda, eu estava lá. O PSD, o Kassab, até perguntaram para mim, quantas correntes tem o PSD? Porque o PT tem várias correntes, eu acho isso encantador. Uhum. Eu falei, tinha 2. Eles falaram quais? Eu falei, o K e o SAB. 2 correntes. Mas eu me rebelei e não fiquei com nenhuma delas. Então eu era considerado o patinho vermelho. Mas ele sempre me respeitou e nunca me tolheu, tá? Eu quero deixar bem claro. Tanto que a saída foi amigável. E o PSD, ele embora tivesse respaldado o governo Bolsonaro, a maioria, eu sempre me opus. Eu votei contra a privatização da Eletrobras, votei contra a reforma administrativa, votei contra a privatização dos Correios. É só levantar lá. Eu estou muito na dissidência do PSD. Então, a minha filiação ao PT, eu não considero guinada, sabe, Henrique? Eu considero um desdobramento natural de uma constatação, que eu quero compartilhar com vocês aqui, quem nos acompanha. Não existe mais espaço para o centro na política brasileira. Esse espaço morreu? Morreu. O centro acabou, senhor? Acabou. Infelizmente, deveria acabar o centrão também, mas esse está mais vivo do que nunca. O centro acabou, o centrão está vivo. Bom, hoje nós temos 2 campos. Um campo comprometido com valores que eu defendo. Quais valores? Estado democrático de direito, que é fundamental, soberania estatal e priorização do compromisso com a justiça social. Eu estou aqui. O outro campo é o campo mais fora do espectro, porque não é de direita. É um campo que está com quem invadiu Brasília no dia 8. É um campo que está com quem passa pano para aquele cidadão que colocou bomba num carro que ia explodir no dia 24 de dezembro, perto do aeroporto de Brasília. Então, esse campo da extrema-direita, que prega a ruptura, constitui uma matriz partidária. E este campo democrático constitui outra. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Eu não vou ficar, gente, ao lado de pessoas que rezam para pneus, por favor. Nem para quem coloca celular piscando para despertar o mundo cósmico, planetário. Não dá para mim. Então, se você não gosta de mim por conta disso, paciência. Vamos procurar conviver respeitosamente. Mas eu não vou ficar com quem quer anistia. Sabe por quê? Porque se anistiar hoje vai incentivar futuros golpes de Estado. E o Brasil vai se transformar num país absolutamente insuportável de se viver. Nós temos que ter leis e decisões justas e estáveis, inclusive para o mundo econômico. O projeto de anistia é constitucional? Inconstitucional, porque a Constituição proíbe que se anistie crimes contra os direitos humanos, e o Estado Democrático de Direito é o pilar dos direitos humanos. Perfeito? O ex-ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, publicou um artigo primoroso ontem, mostrando a inconstitucionalidade. Então, esse gesto do Tarcísio, ontem, de articular a anistia, primeiro que é o oportunismo, o gesto, porque ele quer agradar o capital eleitoral do Bolsonaro. Segundo, que é de uma inconsequência republicana sem tamanho. O Brasil precisa ajustar as suas contas com esse passado autoritário. Nós vivemos menos tempo em democracia do que em regimes de exceção, gente. Agora é que nós estamos consolidando a nossa democracia e querem romper com essa cultura. É a democracia que permite eu estar aqui, certo? É a democracia que permite que Fabiano e Henrique convidem amanhã um outro lado para se manifestar, porque é o papel do jornalismo.
Agora, eu gostaria de fazer aqui um reconhecimento público ao Sistema Globo na época da pandemia. Não fosse a Rede Globo, na época da pandemia, pela ciência, pelo compromisso com a vacinação, eu não sei o que seria desse país, certo? Milhões de pessoas morreriam, não seriam 700 mil. Então, eu parabenizo. Agora, falando ainda sobre essa mudança para o PT, o senhor começou a se posicionar de forma muito natural contra esse sistema que o senhor acaba de mencionar, e me parece que é o que o senhor está falando. O PT acabou sendo, por afinidade ao que o senhor defende, o caminho mais natural. O senhor, no início da sua vida política, imaginou que um dia estaria no PT? Eu imaginei que estaria no PDT, do Brizola, se o PDT mantivesse aqueles ideais do Brizola, que junto com meu pai e o presidente Lula são as minhas 3 referências, né? Cada um por uma razão. Mas estar no PT para mim, como eu disse, é um desdobramento natural. Como você falou, foi assim, eu fui publicando os meus vídeos no Instagram, ganhando seguidores não, pessoas que me ouvem, né? Eu não gosto de seguidor, não sou simpatizante, né? Alguns nem tanto, mas faz o quê? Fica lá, porque faz parte agora, se xingar eu bloqueio. Porque senão eu sou obrigado a ingressar com a ação. Eu não quero judicializar tudo, poxa. Xingou, bloqueio. Agora fez crítica séria, algumas até eu falo, você tem razão, tá? Aí então eu não imaginei PT. Mas olha, quem que ia imaginar a ascensão da extrema-direita no país com gente assim, que quebrou tudo lá em Brasília, que faz coisas que a democracia não permite? Eu não imaginava. O quadro é esse, então eu optei pelo PT. Uma coisa que me encanta no PT, o militante mais modesto, ele trata o líder como companheiro. É verticalizada a liderança, sabe? Você tem que se impor lá pela sua ideia, se apresenta um projeto para debater e tem que sustentar. Aí quem está dirigindo o debate fala, alguém quer contestar? Contesta, contestou, vamos para a votação. O voto do Zeca, o voto do Vander, o voto do Kemp, o voto da Camila, o voto dos deputados estaduais, da Gleice Jane, é igual ao voto do cidadão mais modesto que é militante. Poxa, lá isso me encantou, isso parece a Grécia Antiga, que você discutia tudo lá no Ágora. Agora, essa vida de quase que um influencer... E aí eu complemento, porque eu acho que eu não mudei. Quem mudou foram aqueles que estavam comigo em 2007, na OAB, defendendo o Estado Democrático de Direito, agora são extremistas. O Nelsinho, ele coordenou a campanha do Lula e da Dilma aqui. Tereza Cristina era do Partido Socialista Brasileiro, gente. PSB, né? Partido Socialista Brasileiro, o artigo 2º do Estatuto prega a implantação do socialismo. Então ela também bebeu das águas do campo democrático. O Luiz Ovando era do Partido Popular Socialista. Eu lembro que o Ovando ele chegou a disputar a Câmara Federal pelo PT, né? Não foi? Pelo PPS. PPS. O PPS é o quê? É o filho do PCBão. Então quem mudou não fui eu. Agora eu também não vou condená-los. Eu não vou colocar o dedo na cara deles para falar que eles estão errados. Quem deve julgar é o povo. Eles podem achar que eu esteja errado por ser coerente. Faz parte. Houve uma reação muito contrária a essa ida ao PT por parte da família, parentes, amigos? Não, nenhuma hostilidade. Compreensão, alguma ala assim, mais ligada à direita não ficou contente, mas o meu irmão Marcos, por exemplo, além de ter aplaudido e apoiado, já me autorizou a falar que o PDT vai fazer parte da frente ampla pela defesa da reeleição do presidente Lula, porque o Marcos também vê que se for a extrema-direita a vencer as eleições, babau democracia. Agora, antes mesmo do senhor oficializar essa ida ao PT, o deputado Vander Lobé, aqui no podcast Política de Primeira, já dava sinais de que o partido olhava para a figura do senhor como alguém que poderia ser até candidato ao governo pelo PT. Agora, filiado oficialmente, qual que é o projeto político do Fábio Tradi? Não é meu desejo ser candidato a governador, tá? Se você perguntar meu desejo pessoal,
eu estou entre duas opções. Não ser candidato a nada, apenas militar no partido, porque eu acho que isso é um dever de cidadão. Eu acho que é um momento que todo mundo tem que se posicionar. E eu, como pessoa que trabalhou em mandatos políticos, eu tenho que me posicionar num partido. E eu escolhi a matriz do campo democrático que mais representa as minhas ideias, que está estruturalmente unificado no país, que é o PT. Agora, não é meu desejo pessoal. Meu desejo pessoal é ou não ser candidato a nada e continuar na advocacia, ajudando o governo Lula na medida do possível, não é? E dando aulas, ou ser pré-candidato a deputado federal, porque eu acho que lá que vai ser o confronto, que interessa ao país. Eu acho que eu posso ser mais útil no Mato Grosso do Sul, trabalhando em Brasília como deputado federal para preservar a democracia, do que mais útil ao Brasil sendo candidato ao governo aqui. Mas eu não posso dizer, não, eu estou chegando agora, quem sou eu na fila do pão para dizer, não quero ser, eu sou isso, sou aquilo, eu sou um militante lá, eu tenho que fazer as defesas do que eu quero. E vamos ver o que o presidente Lula vai falar, o que o Diretório Nacional vai falar, o Diretório Estadual. Mas tudo indica que devem me escalar para Brasília, porque foi mais ou menos essa a orientação, o norte que a Gleisi, na última conversa que tivemos, deixou claro, porque ela falou que é preciso ter bancadas para o próximo governo, certo? Tanto no Senado quanto na Câmara Federal. As batalhas recentes no Congresso têm mostrado isso, que o governo, inclusive, tem sofrido derrotas duras. Porque poderia ter maior força nisso, né? Então, e eu gostaria de estar lá, na linha de frente, né? Na luta mesmo, cruenta pela democracia. Para um pouco sobre política regional, mas de outros partidos, há uma mobilização muito forte aqui no Estado, deputado, de partidos de centro-direita se unindo, né? Então, pegar aqui alguns exemplos, por exemplo, o que se vislumbra? PL, PP, União, Republicanos, PSD, todos meio que juntos ali numa frente para montar uma chapa para governador, para senador, deputados federais. E é uma chapa e seria uma coligação, se de fato ocorrer, muito forte. E do outro lado teria o PT e alguns partidos, talvez o PDT, que você falou agora, o PSOL, talvez, né, juntos ali, PSB. Como você avalia esse embate que se aproxima agora daqui a um ano e pouco? Bom, eu primeiro acho que a gente tem que readaptar essa nomenclatura de partidos de centro-direita, porque a partir do momento em que eles aderem às pautas de Tarcísio, que são golpistas, não é? Porque a favor de uma anistia, que é inconstitucional, eles migram para a extrema-direita. É aquilo que eu disse, existem duas matrizes partidárias, o campo democrático do PT encabeçando e da extrema-direita o PL encabeçando, em torno das quais orbitam alguns partidos que não são mais de centro, na minha visão, certo? O centro acabou. O centro para mim, o centro tradicional não existe mais. Por exemplo, como que o centro se posiciona sobre o papel do Eduardo Bolsonaro? Henrique, eu não concebo qual é o centro e qual é a posição de um partido de centro-direita em relação ao Eduardo Bolsonaro. Se é a favor, para mim é golpe. Não tem. Vamos dizer as coisas claramente. O sujeito está lá conspirando e pedindo para o Brasil ser sancionado. Qual o Brasil? O Brasil do agro, poxa. O Brasil da indústria, que é de direita. Mas a direita eu respeito. Eu não respeito e não compactuo com a extrema-direita. Para mim está fora do espectro. Muito bem. Eu penso o seguinte, que a partir do momento em que eles aderem a estas pautas antidemocráticas, eles devem arcar com as consequências disso. E da mesma forma que eles pensam que vão constranger o Supremo e as instituições, haverá reações. Haverá reações. Tanto do Supremo quanto de outras instituições democráticas. Porque o Brasil não pode abrir mão do seu primado democrático, dessa cultura que está se consolidando. Agora, aqui no Estado, vamos ver. Eu penso que as forças vão se aglutinar naturalmente. Eu tenho duas incógnitas.
que eu gostaria de compartilhar com vocês. 2 dúvidas. A primeira, o papel da Simone no plano estadual. O senhor acha que o PT poderia criar um projeto para apoiá-la como candidata ao governo? Bingo. Sim. Se ela não for candidata ao governo, eu penso que uma candidatura do campo democrático não pode abrir mão do apoio ostensivo, explícito, diário da Simone. Mesmo sabendo que ela pode enfrentar uma cruzada aqui com o MDB, não apoiando ela regionalmente falando. Que é o que ela mesmo sofreu no plano nacional, né? Que parte do MDB ficou com o Bolsonaro e ela aderiu ao Lula. Então seria a estadualização desse drama que ela está vivendo. E poderia ser, evidentemente, extinto, né? Se ela migrasse para o PT, que é esse campo democrático. Eu defendo isso. E segundo, a segunda incógnita é até que ponto o presidente Lula pessoalmente vai se engajar numa campanha aqui. Sabe? Ainda eu não tenho a visão clara de como é que o PT nacional e a liderança maior pensa sobre Mato Grosso do Sul. Porque é um estado que historicamente tem votos da direita, de projetos da direita. Perfeito. Por conta disso. Então, essas 2 incógnitas que eu gostaria de trabalhar com os companheiros e as companheiras de partido para definir um palanque aí minimamente competitivo. Deputado, porque o lado de lá... A gente falou tanto sobre esses 2 extremos. Deputado, na sua avaliação, do que o senhor já coletou de informação aí, não existiria, vamos imaginar que 30% são esquerda e 30% direita, mais um universo aí de 30%, 40% do meio ali, que já votou nos 2 lados, né? E que cada eleição muda de lado, né? Não está um pouco cansado dessa polarização e que olha, a gente não dá para... Chega desse 8 anos desse debate insano que existe. Nós vamos ter que ver os números, né? Que está à procura de uma... Seriam 30 do campo democrático, 30 do outro lado, seriam 60 e 40 flutuando. Só o futuro, Henrique. Os números vão dizer como é que esse cansaço vai se expressar. Porque ele pode se cansar de uma liderança da esquerda, mas dizer o seguinte, é o que tem. Porque caso contrário, nós não vamos ter nem eleições. Que é o que o Donald Trump já insinua com alguns agentes políticos do governo americano, que nem eleições poderemos ter em 2026 se Bolsonaro for punido. Veja a ousadia, veja a arrogância, que é isso que me leva à indignação, sabe? Então, ou nós abrasileiramos o Brasil e fica do lado democrático, ou nós americanizamos o Brasil e ficamos do lado de lá. Eu não quero esse lado. Esse discurso de soberania, ela parece que caiu como uma luva agora para o presidente Lula, né? Que tá... Sim. O mote de campanha deve ser esse. Esses episódios recentes, na sua avaliação, acabaram fortalecendo a imagem do presidente para a reeleição? Perfeito, Fabiano. Acho que sim, mas quem é que forneceu esse discurso, né? Cidadão deputado federal foi lá para os Estados Unidos batendo no peito. Eu sou eu, ainda continua sendo remunerado e estou trabalhando sim contra o Brasil porque entendo que papai não pode ser punido. Pelo amor de Deus, gente. Deputado, um pouco mais da Simone. Ela já esteve aqui conosco e ela disse que em 2026 ela decide o rumo que ela vai tomar, mas uma coisa ela não abre mão, que vai trabalhar pela reeleição do Lula. Pegando esse gancho que o Fabiano passou agora, dela ser o nome do PT ao governo do estado, essa hipótese só poderia valer se ela mudasse de partido, né? Exatamente. Talvez Eu defendo abertamente a vinda da Simone. Tirando as questões pessoais em que ela vai decidir, pelo que o senhor sentiu pouco chegado ao PT agora, recente lá, o senhor acha que tem já essa convicção de que, olha, deveríamos convencê-la a migrar para o PT? Bom, eu não estou falando por ela, tá certo? Sim.
Eu respeito a Simone, minha colega de ensino secundário, na época era o segundo científico. Tá bom? Isso aí foi nos anos de... Bom, 1984 e 1985, tá? Primeiro G, segundo G, na mesma turma. Quem diria, rapaz? Eu vendo a Simone lá, estudando, sempre estudiosa, seria ministra de Estado. Que orgulho, que orgulho. Bom, estou falando por mim. Eu defendo a vinda dela para o PT. Acho que o PT não abriria mão de uma liderança como a Simone. Ela é íntegra, ela é inteligente, e ela é democrata, e ela é corajosa. Entendeu? Quem do campo democrático não gostaria de ter a Simone como correligionária? Agora, quem vai decidir é ela. E por que eu penso que seria mais coerente com a jornada dela? Eu penso, assim, uma questão afetiva, lembrando o pai dela, já que a gente falou do meu, tá? Eu acho que o Rames Tebet jamais compactuaria com o bolsonarismo radical. Porque ele, o Rames Tebet, era do velho MDB de guerra. Ulisses. Quando Ulisses foi ali perseguido por cães da ditadura militar lá em Recife, aquele Rames não estaria hoje com esse pessoal que reza para pneu. E a Simone, ela está num partido, certo? Tem uma tradição, mas que flerta com o bolsonarismo. Tem muito MDBista bolsonarista. Se ela viesse para o PT, ela estaria em casa, naquilo que se relaciona aos valores que ela defende. E tem uma coisa no PT, já disse, que são as correntes internas. Agora eu quero dizer a todas as pessoas aqui, muita gente pensa que o PT é uma coisa, na verdade não é. O PT não é um partido sectário, não é um partido de exclusão, não é PT é uma delícia de atuar. Só que é o seguinte, você é dono do papel que você exerce. Então, você sustenta suas ideias, você é ouvido, sabe? Tudo verticalizado. Eu acho muito importante isso para a democracia. Se tem algumas posições radicais no PT, olha para a extrema-direita para você ver se não tem radicalismo lá. Tá bom? Mas o PT esteve envolvido em alguns escândalos de corrupção. Houve as punições, perfeito. E eu quero aqui fazer um desafio. Qual partido no Brasil que não tem liderança ou membro ativo que não foi envolvido em corrupção? Porque se for esse o critério, você não vai se filiar em partido algum, né? Quem é o presidente do PL? Valdemar da Costa Neto. Precisa dizer alguma coisa? Agora, eu queria aproveitar essa linha que o senhor bem traça em relação aos dois grupos, uma convicção política de dois grupos que existem hoje, e ao mesmo tempo fazer uma provocação. Não é também reconhecer o nosso empobrecimento de ideias políticas, em que a gente fique, infelizmente, presos a dois espectros apenas, e aí a gente não consegue contemplar quem pensa diferente, o próprio cidadão, o próprio eleitor. Como digerir isso e imaginar o futuro também do Brasil? Sim, a resposta é sim à sua pergunta. Constata-se um empobrecimento do sistema representativo nacional e, mais ainda, uma radicalização das pautas. Mas quem radicalizou foi a extrema-direita. Foi ela. Nós não podemos culpar o ministro Alexandre de Moraes por aplicar a lei, gente. Não foi o ministro Alexandre de Moraes que invadiu Brasília e quebrou tudo lá. Não foi o ministro Alexandre de Moraes que em 2019 hasteou a bandeira pela volta da ditadura. Não foi o ministro Alexandre de Moraes que estava no carro lá, conduzindo o carro, cheio de bomba para explodir no aeroporto de Brasília na véspera de Natal. Não foi ele. Não foi o ministro Alexandre de Moraes que se utilizou da internet para destruir reputações com fake news. Não foi ele. Ele aplicou a lei. Como é que você vai culpar o aplicador da lei? Então, a resposta é sim, houve um empobrecimento. Veja quem está lá na Câmara. Qual é o pensamento doutrinário político de um Zé Trovão?
Qual é o pensamento doutrinário, ideológico, estatutário de partido, não é? Sedimentado em programas de pessoas que hoje vão à tribuna pensando mais em likes do que na sustentação de teses? Não tem. Então, realmente, empobreceu. Mas não foi por conta do PT. Por quê? Porque o Lula conviveu com Fernando Henrique e debatia, conviveu com José Serra e debatia, conviveu com Roberto Cardoso Alves, que era da direita, e debatia. Ninguém falava em destruir a democracia e quebrar o Supremo e matar o Alexandre de Moraes, matar envenenado o Alckmin. Era um outro cenário. Então não foi o PT que radicalizou. O PT está respondendo a essa radicalização, defendendo a democracia. Era para o Brasil estar discutindo democracia econômica, democracia social, concepção do tamanho de Estado. Não isso que nós estamos vendo, mas é o que temos. Então eu penso que eu posso ser mais útil em Brasília na defesa dessas pautas para tentar, como diagnosticou você, Fabiano, elevar o debate, não no sentido intelectual do termo, isso seria elitismo, não, no sentido de pluralizar ideias. Nós temos que debater qual é a tua concepção de Estado. Ele tem que ser um Estado de bem-estar social? Ele tem que ser um Estado que ocupe o papel do mercado para distribuir renda? Ou tem que ser um Estado mínimo para deixar o mercado distribuir? Não se discute mais isso. Nós chegamos assim ao fim do nosso podcast Política de Primeira com Fábio Tradi. Queria agradecer muito a presença do senhor aqui, pela entrevista, pelo papo e até a próxima. Agradeço a você, Fabiano, a você, Henrique, a todos que nos acompanharam e renovar a fé, certo? No sentido laico do termo, porque eu também sou contra a intromissão de dogmas religiosos em programas partidários, que isso é a pauta de lá, para a nossa democracia, gente. Nós precisamos ser um país verdadeiramente democrático. E eu estou aqui como um cidadão que está contribuindo para esse debate apenas. Está colocando um tijolinho aí nessa grande estrutura. E numa casa que, no momento crucial do país, defendeu a democracia, isso vai ficar na história. Tá certo? Muito obrigado. Chuto. Obrigado mais uma vez. Valeu. Até a pelo próxima. bate-papo e até a próxima. Muito obrigado a você pela audiência, pela companhia. Curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos de notificação e comente os episódios do podcast Política de Primeira. Você pode revê-los todos na nossa página no YouTube. Obrigado mais uma vez e até a próxima. É só acessar o